informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa quarta-feira, dia 3 de outubro, levando para vocês os seguintes destaques. Está acelerada a venda antecipada da soja aqui no estado. Exportar café de alta qualidade é desafio do Brasil. Safra de soja deve bater novo recorde e superar 120 milhões de toneladas. Buscas por peão desaparecido do Pantanal são abandonadas. Fila de sem terra é de 28 famílias em Mato Grosso do Sul. E shopping voltado ao agronegócio será aberto em Campo Grande. Desafio é para ser superado em qualquer ambiente. Numa Ranger automática com sistema anticapotamento e 5 anos de garantia. Ranger Diesel 2019 automática com 7 airbags, controle eletrônico de estabilidade e tração, ar-condicionado e direção elétrica e exclusiva garantia de 5 anos. A partir de 118.490 à vista. Isso mesmo, diesel automática. Compare e comprove nos distribuidores Ford. No trânsito, a vida vem primeiro. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A AgroJangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a AgroJangada. AgroJangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E na Viraí, na Rua Brasil 1110, fone 3461-2096. AgroJangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. Mais um dia de sol com muitas nuvens em Dourados e região. Pancadas de chuva à tarde e à noite. E a chuva de ontem somou 12 milímetros em Dourados. Tudo que a sua máquina de trabalho precisa, a Valtra tem. Mantenha a qualidade e a tecnologia dos seus equipamentos com as peças genuínas Valtra. 12 meses de garantia quando instaladas em nossas concessionárias. Conte também com os serviços de pós-venda para manter o alto rendimento das suas máquinas, com profissionais treinados. Valtra, sua máquina de trabalho. Shark Tratores e Peças, 3411-5222. A Semente Cepad é uma empresa do ramo de sementes de pastagens, atendendo Dourados e todo o estado com ótimos preços e condições de pagamento. A Cepad tem variedade de braquiárias Marandu, Piatã, Decumbens, MG4, MG5 e também os Pânicums, Aruana, Massai e Mombaça e Rusizienses com ótimo preço e prazo de pagamento. Entrega imediata na sua propriedade rural. A Cepad é revendedora autorizada das sementes Alvorada, associada a Embrapa e a Unipasto. Sementes Cepad, vem Mar Torres, esquina com a Benjamin Constant, antiga Sementes Fandango. Telefones 3422-3362 e 99972-1541. Fale com o Celso ou o Vinícius. Você já experimentou a bebida láctea da Cambi? É um delicioso produto para todas as horas, com muita cremosidade, em vários sabores de frutas de baixa caloria e nutritiva. Ela é rica em albumina, proteína que contém ferro e vitaminas. Sirva como sobremesa no lanche ou no momento que bater aquela fome. Produtos Cambi, saúde em sua mesa. 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com essas cotações. O Friboi de Ponta Porã permanece em férias coletivas. No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna, a arroba do boi gordo caiu para 147 à vista e a vaca gorda a 137 também à vista.
Em Dourados não disponível, saca de milho a R$ 28,00 e a de soja a R$ 83,00, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,93 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra, perde o regado a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semem-Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semem-Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. Um moinho de trigo deverá ser instalado em Cuiabá para o beneficiamento do trigo produzido em Mato Grosso. Pesquisadores estão fazendo o cultivo e manejo da plantação para avaliar o custo-benefício para a comercialização. Em uma fazenda que fica em Pedra Preta, a 243 quilômetros de Cuiabá, foi plantado trigo em quase 1 hectare. Segundo o engenheiro agrônomo Davi Dorigon, o plantio ainda está em fase de testes. Fizemos esse plantio para sabermos como é o manejo e futuramente poder comercializar, contou o Dorigon. Mato Grosso importa 140 mil toneladas de farinha de trigo por ano. O Shopping Outlet, situado no distrito de Indo-Brasil, em Campo Grande, que já está com as obras prontas desde o ano passado, será o primeiro shopping totalmente voltado ao agronegócio do país. A proposta foi apresentada na segunda-feira pelos diretores do grupo Rivecon e Inova, detentores do empreendimento, que já está com toda a estrutura concluída e teve investimentos de 30 milhões de reais. O empresário Antônio Mascarenhas, um dos sócios do Outlet, explicou que o empreendimento tem 115 espaços para lojas e deverá abrigar estabelecimentos que vendam produtos voltados para o produtor rural. Dizemos que a ideia é comercializar desde semente a aeronaves agrícolas, afirmou o empresário. No local, eles ainda pretendem construir um recinto para leilões de gado. Produtores de Mato Grosso do Sul já venderam 25,5% da safra de soja, ou 2.650.000 toneladas, que só serão colhidas a partir de fevereiro de 2019. A média corresponde ao que foi comercializado até 24 de setembro, após quase 10 dias do lançamento do plantio da soja no estado, e ultrapassa o valor alcançado no mesmo período do ano passado, quando foram vendidos antecipadamente 13,9% da safra. Os dados são da corretora Granos Commodities Agrícolas e levam em conta uma produção de 10.200.000 toneladas projetada para a safra 2018-2019. Em números, isso daria aproximadamente 3,7 bilhões de reais, considerando o valor médio da saca de soja a R$ 84,00 praticado anteontem nas principais praças produtoras do estado. O peão Dário Carlos Pinheiro, de 84 anos, está há 17 dias desaparecido em uma baía na região do Jacadigo, no Pantanal, em Corumbá. Segundo a família, ele trabalhou a vida toda em fazenda e conhece bem a região, e que a dor no momento é não saber o que de fato aconteceu. Peões de fazendas próximas chegaram a ver o cavalo do Dário nos primeiros dias de busca. Roupas e a botina que a vítima usava também foram encontradas. Eles explicaram que o local é de difícil acesso e está alagado. Até um drone foi utilizado para rastrear a área, mas sem sucesso. E ontem o Corpo de Bombeiros e a Marinha do Brasil encerraram as buscas pelo peão de 84 anos. A última procura pelo idoso foi feita segunda-feira, quando
o cavalo que ele utilizava foi avistado sem o arreio. Maior produtor mundial de café, o Brasil colheu nesse ano safra recorde de mais de 60 milhões de toneladas do grão nas lavouras de todo o país. Desse total, 60% foram exportados, com destaque para os mercados norte-americano, alemão, italiano e japonês, que compraram quase a metade do montante. Os 40% restantes são absorvidos pelo mercado interno, o que coloca o Brasil como o segundo maior consumidor de café do mundo, com cerca de 23 milhões de sacas do produto ao ano, atrás apenas dos Estados Unidos. Apesar da posição destacada no setor, o país exporta pouco produto industrializado, que tem maior valor agregado. O Brasil é o maior exportador de café em grão cru, que agrega pouco valor, porque praticamente não há muita industrialização do produto, que é vendido conforme sai da lavoura. O trabalho de industrialização acaba sendo feito no país que comprou o café, disse o diretor executivo da Associação Brasileira da Indústria do Café, Natan Hershkovic. A JBS, dona das marcas Friboi e Seara, aderiu ao programa de regularização tributária rural com débitos do Fundo Rural, que somam 2 bilhões e 400 milhões de reais, já deduzidos os descontos de juros e multas, anunciou ontem a gigante de carnes. Serão pagos 123 milhões de entrada, 369 milhões com créditos de prejuízo fiscal e o saldo remanescente de 1 bilhão e 900 milhões ao longo de 19 anos e 8 meses, em 236 parcelas mensais. O setor de rações animais espera fechar o ano com uma produção estável em relação a 2017, após a forte pressão sobre o setor de carnes no primeiro semestre. No cenário mais otimista, o Sindicação projeta uma leve queda de 0,2% na produção anual para 68 milhões e 600 mil toneladas. A safra de soja 2018-2019 do Brasil deve superar a marca de 120 milhões de toneladas, o que seria um novo recorde, embora especialistas alertem quanto à possibilidade de chuvas irregulares nesse início de plantio no país, apontou uma pesquisa da Reuters na segunda-feira. O levantamento, o segundo referente ao atual safra, e feito a partir de projeções de 10 consultorias e instituições, mostra que o Brasil deve colher nessa temporada 120 milhões e 400 mil toneladas de soja, quase 1% acima do registrado em 2018. A expansão no maior exportador mundial de soja leva em conta a maior área plantada com o grão, que também deve atingir um recorde de 36 milhões e 140 mil hectares, com os produtores capitalizados por bons negócios na safra anterior e apostando que as compras da China continuarão fortes. Com 28 mil famílias cadastradas no Programa Nacional de Reforma Agrária em Mato Grosso do Sul, o INCRA não lança um assentamento novo no estado já há 5 anos. No início da manhã de ontem, integrantes do Movimento Popular de Lutas, o MPL, interditaram o trânsito totalmente nas rodovias BR-163, em Campo Grande, BR-267 e MS-382, em protesto. Conforme o INCRA, cerca de 2 mil famílias recebem cestas básicas mensalmente, mas que o total de cadastradas chega a 28 mil aproximadamente. Os inscritos estão sendo atualizados desde o ano passado, por isso os números são aproximados. Ainda segundo o INCRA, em todo o estado existem cerca de 100 acampamentos compostos por famílias que aguardam o avanço da reforma agrária para serem contempladas com um lote rural. 5 anos sem novos assentamentos, o INCRA retomou no ano passado as tratativas com o governo federal e vistorias em fazendas do estado na tentativa de destravar e avançar a reforma agrária em Mato Grosso do Sul. As exportações de carne bovina in natura do Brasil totalizaram um recorde de 150.700 toneladas em setembro, de acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior. O volume embarcado representou um aumento de 4,4%, diante do observado em agosto, quando os embarques já tinham sido recordes. Em agosto, a alta nas exportações havia sido impulsionada por fortes embarques para a China, o que voltou a ocorrer em setembro,
segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviço. No acumulado dos 9 primeiros meses desse ano, o Brasil exportou 960 mil toneladas de carne bovina, diante de 866 mil em igual período de 2017. O vereador Olavo Sul requereu na última sessão da Câmara de Dourados o patrulhamento e cascalhamento em todas as ruas não pavimentadas do distrito de Vila Vargas. A Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, e o Instituto Pensar Agro, da Frente Parlamentar da Agropecuária, se reuniram na segunda-feira em Brasília para debater o projeto de lei que moderniza a legislação do crédito rural brasileiro. De autoria do deputado federal gaúcho Covatti Filho, a proposta busca proporcionar mais segurança jurídica, transparência e atratividade para a política de crédito rural no Brasil. O projeto está na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. A Pitangueiras Açúcar e Álcool teve aprovado ontem financiamento solicitado ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, para ampliar a sua capacidade de geração de energia elétrica. O projeto da usina, localizado na região de Ribeirão Preto, alinhado à tendência das usinas em buscarem mais rentabilidade via cogeração de energia, a ser financiado, o valor é de R$ 62.900.000. O investimento total da Pitangueiras, no entanto, é de R$ 78.600.000 e envolve aquisição de maquinário de cogeração, construção de uma subestação elevadora, implantação de 7 km de linha de transmissão, além de obras civis. O presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, João Martins, recebeu o novo presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, Sebastião Barbosa, na segunda-feira, na sede da CNA em Brasília. João Martins destacou a aproximação entre a CNA e a Embrapa nos últimos anos e reforçou a importância da parceria entre as duas entidades para o fortalecimento da agropecuária brasileira. Um dos exemplos citados foi o Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte, construído dentro da Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande. Barbosa é pesquisador aposentado da Embrapa Algodão e substituirá o atual presidente da Embrapa, Maurício Lopes. A posse está marcada para o dia 10 de outubro. A deputada federal de Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina, entregou ontem a Jair Bolsonaro carta da Frente Parlamentar da Agropecuária em apoio à candidatura dele à presidência. Pelo Facebook, ela afirmou ser representante de 261 deputados e senadores ruralistas. Um casal de produtores rurais de Santo Antônio das Missões, no Rio Grande do Sul, enterrou na manhã de ontem 18 vacas que morreram atingidas por um fio de energia elétrica na madrugada de domingo durante um temporal naquela região. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E na Viraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. Ao se associar na Alfa, você passa a acumular a sua cota capital através da compra de insumos, venda da produção e rateio das sobras anuais, de acordo com a movimentação. Detalhe, é um acréscimo de 1%, ou seja, a cada R$1.000, você ganha R$10. Valor que lá na frente vai fazer a diferença. Cooper Alfa, presente nos municípios de Sidrolândia, Nova Alvorada do Sul e em Dourados, na rodovia BR-376, quilômetro 7, acesso a Fátima do Sul. Cooper Alfa, cooperar é evoluir. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Famílias brasileiras desperdiçam, em média, 129 quilos de comida por ano. Você provavelmente já ouviu a expressão "é melhor sobrar do que faltar".
Ela revela o hábito brasileiro da fartura de comida na mesa. Uma pesquisa realizada pela Embrapa, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, mostrou que 52% das pessoas consideram o excesso importante e 77% admitiram a preferência por ter sempre comida fresca à mesa. E o que acontece com a comida que sobra? Vai para o lixo. A mesma pesquisa indicou que uma família brasileira desperdiça 129 quilos de comida por ano. Isso em um país onde 13 milhões de pessoas passam fome, segundo dados do IBGE. Os queridinhos da culinária brasileira, o arroz e o feijão, são campeões de desperdício. Juntos, eles representam 38% do desperdício. A carne bovina e o frango também estão entre os mais descartados, o que surpreendeu os pesquisadores, já que são alimentos mais caros. O analista de inovação da Embrapa, Gustavo Porpino, explicou que, devido à valorização da fartura, os brasileiros prezam por despensa e geladeira sempre cheias, o que contribui para que as porções de comida preparadas sejam sempre maiores do que o necessário. O principal fator que leva ao desperdício é o não aproveitamento dessas sobras. Quando a família joga a comida fora, ela não está apenas perdendo o nutriente, mas também todo o esforço de logística que foi necessário para mover o alimento do campo até a mesa, todos os insumos que foram necessários para cultivar o alimento na fazenda, toda a mão de obra, e também resulta no impacto ambiental muito grande, porque é também água que a gente está perdendo e vários outros recursos naturais escassos. Diante desse quadro, a Câmara dos Deputados analisa um projeto de lei que cria a Política Nacional de Combate ao Desperdício e à Perda de Alimentos. A proposta, que teve origem no Senado, regulamenta a doação de alimentos que perderam a condição de comercialização por estarem amassados, por exemplo, mas que ainda estão no prazo de validade e aptos para o consumo. O projeto também prevê que o doador só responderá civilmente em caso de danos causados pelo alimento se houver intenção de causar o mal. O relator do projeto na Comissão de Seguridade Social e Família, deputado Irã Gonçalves, do PP de Roraima, ressaltou a necessidade de ações que previnam a perda de alimentos. O desperdício está muito ligado a questões de hábito e somente modificamos um hábito a partir da compreensão, do entendimento e de ações concretas na conscientização e na educação. É de suma importância que a educação seja contemplada e mais ações se realizem nas escolas para conter o desperdício de alimentos. O projeto que cria uma política de combate ao desperdício de alimentos no país ainda passa por 2 comissões e pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Giovana Maria. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Conid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos uma excelente quarta-feira a todos. E marcamos um novo encontro amanhã aqui no YouTube a partir das 6 horas e 30 minutos, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.